Fomos felizes na prova da Unesp, beleza? Estou aqui para comentar sobre o professor André Branco, professor de literatura e redação. Você está no Entre Linhas e Letras. Pessoal, antes de eu começar os comentários, se você não é inscrito, pode clicar aí, dá um pause aí no vídeo, faz essa moral aí, né, cara? Você precisa se inscrever, né, curtir, deixar o sininho ativado para que esses conteúdos possam circular um pouco mais, a gente possa dar aquela empolgada para fazer esses conteúdos chegar até vocês, beleza? E tem uma coisa, cara, se você não é inscrito, você está perdendo conteúdo, beleza? Deixa de ser mané. Porque é só você dar uma olhada aí nas revisões que nós fizemos da Unesp e depois comparar com o que caiu na Unesp, né? E tem outras coisas mais aí, porque as inscrições aqui para o Voz Urbana já estão abertas, né? Então você vai perceber que nos vídeos anteriores aí, em alguns vídeos anteriores, tem perguntas que você pode responder e tal para concorrer a bolsas, né? Tem o primeiro lote aí já aberto, né? É só você olhar para esse QR Code aí e mandar ver, ó, pá, no celular, tá ligado? Dá uma olhadinha no formulário lá que você vai perceber, depois vai chegar depois, né? Agora não quero saber de escola, não quero saber de nada, né? Tô cansado. O que vai acontecer? Vai virar um lote, né? Vai virar um lote aí, depois você vai pedir para alguém, falar, ó, queria me inscrever no curso, né? Só que você não ofereceu essa facilidade, né, para quem vai pagar o curso. Então se liga, presta atenção, beleza? Não fica de fora. Pessoal, comentando então a prova da Unesp, eu vou falar aqui com vocês sobre o texto do Machado de Assis que caiu, rapidinho, beleza? Porque olha só, o que acontece? Vamos falar de Machado. A gente está acostumado a ver Machado de Assis como um romancista, né, um contista. A gente está mais inserido nesse universo aí do Machadão, né, dos contos e dos romances, beleza? E de repente cai um soneto de Machado, olha só, soneto de Machado. Machado era poeta, na verdade polígrafo. Conhece a palavra? Polígrafo, tá ligado? Essa palavra mudará a sua vida a partir do momento que você conhecê-la. Nossa, é de moer o fígado, cara. Na verdade não vai mudar a sua vida nada não, mas enfim. É bom saber que aquele indivíduo que escreve todos os gêneros literários, ele é um polígrafo, escreve de tudo. Enfim, é isso. Informação bastante relevante aí para o seu dia seguir fluindo como um rio. E caiu um poema, cara, do Machado, né? Um soneto, Círculo Vicioso, o nome do poema. Bailando no ar, gemi inquieto vagalume. Quem me dera que fosse aquela loura estrela que arde no eterno azul, como uma eterna vela. Mas a estrela fitando a lua com ciúme. Pudesse eu copiar o transparente lume que da grega coluna gótica janela contemplou suspirosa a fronte amada e bela. Mas a lua fitando o sol com azedume, mísera. Tivesse eu aquela enorme, aquela claridade imortal que toda a luz resume, mas o sol inclinando a rútila capela. Pesa-me esta brilhante auréola de lume, enfara-me esta azul e desmedida umbela, por que não nasci eu um simples vagalume? Você vê que ali o sentimento predominante é um sentimento de inveja de um pelo outro, até chegar no sol que gostaria de ser um mísero vagalume, para não ter todo aquele peso em cima dele, né, do seu círculo solar ali de luz. E tá enfarado, né? Ah, eu tô enfarado. Você fala isso todo dia, não fala? Pô, eu tô enfarado, tô de férias, estou enfarado. Enfarado significa entediado. Pede o conselho, bem grande pra você. Enfara-me, quer dizer, eu fico cheio de tédio disso, né? Então eu queria ser um simples vagalume. Então um vai tendo inveja do outro, cara, até chegar no sol, que é a grande referência de todos eles, né? De todos eles não, mas que é a máxima referência. E o sol fala, eu queria era ser o vagalume. Então esse círculo se fecha ali no vagalume, esse círculo vicioso de inveja, né, um pelo outro. Beleza? Então esse é o sentimento predominante. Agora tinha uma questão aqui, cara, que era o seguinte, olha só, né? Do ponto de vista formal, toda vez que eu vou fazer prova, elaborar a prova para os alunos, eu falo assim, gente, ó, quando for questão formal, cara, né, a questão pede características formais do texto, tem a ver com a estrutura do texto, mas não tem a ver com conteúdo, não é o tema em si. No texto, principalmente qualquer texto, mas assim, no texto poético a gente analisa as questões formais e as questões temáticas, né? Beleza? Isso é importante. Então,
Aqui, a Unesp pede do ponto de vista formal. Quer dizer, do ponto de vista formal, né? Aqui, período literário, põe-se a linha, justifique sua resposta. Pessoal, o negócio é o seguinte, cara. O Machado, ele começou o realismo no Brasil em 1881, quando ele publica Memórias Póstumas de Brás Cubas. Muito bem. Grande Machadão. Começou o realismo, né? Deu aquele impulso no realismo. Maravilha. Então, você vai falar que esse soneto é realista? Na verdade, a gente tem no Brasil o que se chama de período realista, né? Então, esse período realista ele engloba 3 movimentos. Quais são esses movimentos? Evidentemente, o realismo, senão não chamava período realista, né, professor? Então, realismo, naturalismo, que é do Azevedo, né, escreveu o Cortiço, beleza? Adolfo Caminha. E você tem o parnasianismo, que é do Bilacão, grande Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, o príncipe dos poetas eleito pela revista Fonfon, tá ligado? Olavo Bilac. Não tem só ele, tem Alberto de Oliveira, Raimundo Correia, inclusive na revisão para a segunda fase eu fiz uma análise de um texto que tinha caído antes, né, do Raimundo Correia. Pessoal, é isso. Nesse mesmo período a gente tem, por exemplo, o parnasianismo aqui no Brasil, não é? O parnasianismo faz parte da era realista, está ali no contexto da República, início da República, vai até, na verdade, fazer isso, assim, em relação a tempo, ele vai até 1902, porque aí começa o pré-modernismo. No entanto, esse pré-modernismo, isso é uma convenção feita pelo Alceu Amoroso Lima, que é o Tristão de Ataíde, criou o termo pré-modernismo ali para designar alguns autores que não se enquadravam em nenhum movimento literário. Monteiro Lobato, Augusto dos Anjos, Euclides da Cunha, Graça Aranha e o grande Lima Barreto. Só que antes a gente tem aí a projeção, por exemplo, de Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, o príncipe dos poetas, eleito pela revista Fonfon, que é a revista lá do século XIX, grande Bilacão, Olavo Bilac, um dos grandes nomes da nossa literatura. Quais são as características do parnasianismo, essa poesia mais elegante, como é que ela vai ser feita? Primeiro, formalismo, né? Então a gente tem, por exemplo, a utilização de estruturas clássicas como a do soneto, os versos decassílabos, versos alexandrinos, esquema de rimas muito rígido, rimas ricas, inclusive, né? O que mais? Um vocabulário extremamente elegante, erudito, culto, que não é utilizado no dia a dia, vocabulário mais selecionado, certo? Então, e aquela aproximação entre poesia e artes plásticas, quando Olavo Bilac diz invejo ourives quando escrevo, né? Que ele fala que a poesia tem que ser feita como ourives trabalha com a criação de uma joia, em seus mínimos detalhes ali, elaborando e cutucando a coisa para ela ficar bonita, para ela ficar perfeitinha, né? Como se fosse realmente uma escultura muito detalhada, certo? Então, e o parnasianismo é esse movimento mais plástico na sua essência. O que tem de semelhante entre parnasianismo e realismo? Por que eles estão na mesma era, no mesmo período? São 2 movimentos antirromânticos. Eles são movimentos mais objetivos, imparciais, frios, né, na sua essência. O realismo, a diferença é que o realismo é crítico, né? O realismo é a crítica do homem, é só lembrar do Essa de Queiroz. O realismo é a crítica do homem, é a anatomia do caráter. E o parnasianismo, se você pega um texto do próprio Bilac, ele fala assim: longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve, no aconchego do claustro, na paciência no sossego, trabalha, teima e lima e sofre e sua. Tá vendo? O parnasiano ele quer ficar longe do estéril turbilhão da rua, né? Ele não quer falar de coisas que tenham a ver com a rua, com a multidão, ou seja, com a sociedade. O parnasianismo não é crítico, né? O parnasianismo é um movimento realmente muito ligado à estética, certo? Por isso que ele é muito formalista, e o realismo é mais crítico. Agora, do ponto de vista formal, se a gente pegar a forma do texto aqui, né? Pela época principalmente, a gente está falando de parnasianismo, né? Trata-se de um soneto, beleza? Além de ser um soneto, você vai ter ali um esquema rígido de rimas, né? Que geralmente o soneto apresenta mesmo. O soneto é uma estrutura clássica, né? Então são 2 quartetos e 2 tercetos, totalizando 14 versos. Soneto, olha só. Agora, ó, acompanha aqui a metrificação. Ó. Bailando no ar, gemi, inquieto, vagalu. Nossa Senhora, vou fazer mais devagar, quer ver? Ó? Bailando no ar. Junta tudo, né? Gemi, inquieto, vagalu. 12 sílabas, irmão. O verso alexandrino, né? O verso alexandrino é um verso muito utilizado pelos parnasianos, é o verso mais extenso da língua portuguesa. Então, você tem um soneto, né? Você tem versos alexandrinos, ou seja, de 12 sílabas. Janela e bela. Janela é substantivo, bela é adjetivo, né? No caso aqui. Então,
Você está percebendo que são classes gramaticais diferentes formando as rimas ricas. Então tem soneto, verso alexandrino, rima rica. Mesmo para a época, você tem lá enfara-me, por exemplo, nume, umbela, né? Você vê que tem um vocabulário ali rico, cara, um vocabulário que é muito, né, erudito. Chique bem. Vamos colocar assim, características evidentemente parnasianas essas, né? Beleza? Então tá alinhado com o parnasianismo, tá? Se liga que a gente falou disso aí, viu? Na revisão anterior aí. Cara, então, tá vendo como é que é legal assistir os vídeos, tá vendo? Ó, se inscrever e pegar conteúdo que a gente vai lançando mais pros próximos aí. Ainda tem muita coisa pela frente aí, velho. Tem segunda fase de Unicamp, tem FUVEST segunda fase, tem Unifesp por esses dias, tem muita coisa para acontecer. Deixa de ser mané. Vamos falar agora do tema de redação, vamos lá. Porque assim, vocês estão percebendo, né? A gente falou aí sobre essa questão em momentos anteriores, né? Porque assim, o tema que a gente trabalhou em aula foi o seguinte, olha só. Desconexão em tempos digitais. A sociedade contemporânea enfrenta um dilema crescente. Que dilema que seria isso? Viver conectado ou não, né, no caso. Desconexão em tempos digitais. Esse é que a gente fez uma pergunta aqui, né, se é dilema, se não é dilema. E a Unesp perguntou também, mas, né, de uma outra forma, no fundo, assim, uma coisa muito parecida. É possível um futuro offline? Você tá vendo, né? Offline. Tá ligado? É possível um futuro offline? O primeiro texto da Unesp, ele era um texto do André Damer. Na verdade, comecei a fazer quadrinho para aprender a usar a internet. Foi ao contrário, assim. Tem uma charge, né, cara? A pessoa vai apresentando ali, a pessoa acaba de abrir os olhos, tem alguém na frente dela já assim, bom dia, Raquel. Isso é tipo, né, a barrinha de notificação, né? 7 exercícios para fazer na cama, trouxe mais 300 vídeos curtos para você. Não quero agora. E se o tema foi desastres naturais, o carro foi engolido, você também. Lembra desta modelo dos anos 80? Veja como ela está agora. Envelhecer não é crime, garoto. Aí a pessoa já começa, né, a interagir. Né? Conheça os 10 hábitos de pessoas que viveram mais de 120 anos. Um mundo de informações para você. Obrigado, isso me transformará em uma pessoa mais consciente. Aí a notificação ali, o dono dessas notificações sai dando risada. Por quê, pessoal? Porque, na verdade, a conexão em tempo, praticamente assim, que a gente percebe, é uma conexão em tempo ininterrupto, né, na verdade. E a gente tem muita informação, você acaba tendo acesso à informação pra caramba. A grande questão é que você pega o celular, muitas vezes você percebe que tem gente que fica assim, né? Fica uma coisa meio zumbilândia. Tá ligado? Então, a pessoa está hipnotizada por aquele universo e ela não consegue se ater numa informação relevante que seja realmente transformadora, né? Você fala, você sabia que, aí você dá uma olhada, você sabia que, aí você vê aqueles você sabia que não tem nada a ver, cara, aquilo não vai transformar a sua vida em absolutamente nada, né? Não vai melhorar a sua vida saber de como que a atriz está agora, dos anos 80, como é que ela está agora. Não vai melhorar a sua vida saber quanto tempo o indivíduo consegue ficar dentro de um balde d'água, com não sei quantos graus Celsius aí de temperatura baixa, no caso. Balde vai ficar difícil, mas enfim, balde, cara. Cuidado, hein, vai ficar dentro de um balde. Mas assim, não vai mudar a sua vida, esse tipo de informação. Pisca, pisca, chegou a época mais festiva do ano, quando comemoramos o aniversário de uma figura conhecida que renasceu em nome dos nossos pecados, a famosa GK. Agora, mesmo que sejam informações relevantes que você está recebendo, a gente se sente muito informado. Tem muita gente que fala, mas hoje, com tanto acesso à informação, não pode acontecer mais isso, isso, aquilo, outro, né? Cara, a gente tem muito acesso à informação, de fato, né? A gente nem fala aqui em exclusão digital, a gente fala nas informações chegando ali em tempo realmente ininterrupto, que é o que eu falei, cara, tem muita informação. Você tem gente que fala, olha, mas como que pode, no mundo hoje que nós temos, com tanto acesso à informação, acontecer esse tipo de coisa, né, que a pessoa permite. Ou, de repente, tem gente que fala assim, mas com tanto acesso à informação, como que o indivíduo se deixa enganar?
Galera, a gente tem que ter acesso à informação, de fato. Agora, a informação que nos chega é uma informação verificada. A informação que nos chega, sendo ela verificada, dá tempo da gente pensar de maneira reflexiva mesmo sobre aquela informação? A gente consegue absorver aquela informação de maneira crítica, refletir, pensar sobre aquilo? Ou você só está engolindo e passando para lá, né? Você está ali, cara, passando um monte de coisa que não vai ficar nada armazenado aqui no seu cérebro. Não fica, de jeito nenhum, né? Porque é muito rápido, então não fica. É muita informação ao mesmo tempo. E como você não armazena e não reflete sobre nada, e essa é a grande questão, não é nem armazenar, é refletir sobre as questões que são trazidas para você. Se você não reflete, aí você começa a ficar, né, cuspindo de volta aquelas informações superficiais que a internet traz muitas vezes, né, cara? Da imensidão brasileira pode comportar um rebanho de mais de 100 milhões de cabeças com facilidade. E aí você acaba ficando naquele universo bem de superfície mesmo, de análise das coisas todas, né? Então, tipo, não vai transformar em uma pessoa mais consciente, né? A quantidade de informações não transforma. Como você processa, o que você faz com as informações, aí sim, transforma. Mas do jeito que chega, né? Chega ali aquela avalanche de informação, aí não rola. Né? Você não vai fazer nada de produtivo com essas informações de fato. Né? O primeiro texto ele dizia a respeito a isso. O segundo texto, né, que fala sobre o impacto das novas tecnologias digitais, né, sobre a vida das pessoas, traz algumas quantificações. Então, por exemplo, assim, a gente tem nesse segundo texto um dado que mostra uma previsão de que nos próximos 4 anos a gente vai ter um aumento de 1,5 bilhão de pessoas conectadas à internet, né, cara? Entende? Agora, essa galera vai estar conectada aqui a aplicativos nos quais você vai vendo vídeos rápidos de 10 segundos e nem para esses 10 segundos você tem paciência. Malandro, você é tosquinho, você não entende. Galera, pelo amor de Deus, né? Não se deixe levar por esse tipo de situação, cara. Você está sendo programado para ser um distraído da vida, velho. Então isso aí vai te levar para caminhos muito obscuros. Tem gente que fica... A gente percebe visualização média hoje de vídeo de 6 segundos. Passou de 6 segundos, a pessoa já está... A atenção dela já está voltada para outra coisa. Já passou de 6 segundos, a paciência acabou. Cara, nem a minha mãe tinha uma paciência tão curta comigo quando eu era adolescente, por exemplo. Eu tinha. Durava um pouco mais de 6 segundos, hein, cara? Eu acho que sim. Mas assim, 6 segundos é muito pouco tempo. Beleza? Olha só. Agora passou. A sua paciência acabou. E aí você está em outro vídeo. Deus do céu. É muito pouco tempo. Então, galera, tem que se tomar muito cuidado, porque estar conectado o tempo todo não significa, evidentemente, que você vai apreender, né? Ah, então você fala, nossa, vai crescer a quantidade de gente conectada, que legal, cara, vai se expandir o universo agora de possibilidades, abriu-se o mundo na minha frente, né? Nossa, meu Deus, agora eu vou conseguir acompanhar o progresso da humanidade, porque tem mais gente conectada, então a humanidade vai progredir. Irmão, você compreende o quão perdido você está? A gente está percebendo que não. Tem muita coisa que circula também na internet que não rola, né? Não rola de jeito nenhum, cara. Só rola para dominar, para manipular, para trazer informação falsa, inverídica, para a pessoa ficar zumbizada, que é a palavra que eu vou usar aqui. Por exemplo, eu já li o Manifesto do Partido Comunista. Você já leu o manifesto? E fora esses aplicativos, né? Que vão realmente gerando uma indústria de distração. Cada vez mais distração e distração. O último texto, o texto 3, ele falava sobre um consenso entre aqueles que criticam a internet, né? Que é o seguinte: não vai dar mais para viver sem ela, né? Assim como a gente tem outras tecnologias, né, que acabam sendo essenciais para a vida humana, que foram sendo criadas ao longo do tempo, são essenciais para a vida humana. A questão é como lidar com isso. E aí você podia responder a pergunta, já que é uma pergunta, e a Unesp sempre traz assim reflexões, é possível um futuro offline? Quer dizer, você tem que responder sim, é possível, não é possível. Assumir sua tese, e aí você vai dar uma olhada em como que essa redação se encaminha nos vídeos anteriores também,
que tem mais de 6 segundos, só que você vai pegar ali informações valiosíssimas, presta atenção, porque você não perde se prestar atenção, você não perde se aprofundar um pouquinho nas coisas. Não estou nem falando para se aprofundar assim, nossa, vou ter que fazer um estudo agora de dias e dias e dias, né? Um levantamento assim, criterioso. Assiste o vídeo lá que você vai ver como é que funcionam os critérios, como é que você tem que fazer a sua redação. Os anteriores aí são todos VUNESP, né? Aqueles que a gente postou por último aí. É possível um futuro offline? Pessoal, eu lembro que no dia que a gente estava dando essa aula, a gente falou sobre the smithereens. The sat-nav showing an accident coming up. Do you mind if I follow an alternate route it's showing me? I'm without judgment. Que é um episódio do Black Mirror, se não me engano, da 5ª temporada de Black Mirror, né? Então, e aí a gente vê que tem ali nesse episódio, não vou dar spoilers aqui não, mas assim, é um indivíduo que trabalha como motorista de aplicativo e todo dia ele está em frente à sede dessa empresa de tecnologia que a gente vai percebendo que é uma empresa que cuida de uma rede social chamada The Smithereens, né? Na verdade é a própria rede social. E o CEO desta grande, né, dessa mega corporação, ele não é encontrado. A gente tem uma situação ali extrema, uma situação limite, que é toda a complicação do enredo ali do episódio, né? E o indivíduo que está ali dominando, ou tentando controlar essa situação, porque ele quer fazer uma crítica, né? Aconteceu uma situação muito problemática com ele, em função do vício em aparelhos celulares, né, no caso. E aí ele exige, dentro daquela condição que ele impôs, ele exige a presença do CEO dessa grande corporação, da Smithereens, que é a rede social. Ninguém encontra esse cara. E aí acabam, né, revelando que esse cara, na verdade, ele está num fim de semana ali de desintoxicação. Quer dizer, ele está num processo de detox. Detox do quê? De conexão. I'm without judgment. Ele está num lugar isolado e ele está sem conexão nenhuma, porque é necessário que ele faça isso, né? Ele precisa ficar sem conexão. E eles chamam isso ali na narrativa do episódio, então eles chamam de desintoxicação. A gente vê, inclusive, que tem uma reivindicação na França, inclusive em relação a direitos trabalhistas, né? Pedindo essa coisa, né? Que já começa a colocar em questão essas demandas, ela já colocam em questão a conexão no nível trabalhista. Então, quer dizer, quando você está 100% conectado, qual é o momento em que você descansa? Quando você está 100% conectado, qual é o momento em que você reflete? Qual é o momento que você dedica exclusivamente às coisas das quais você gosta, ou à sua família, ou seus amigos, por exemplo, né? Aí você fala, não, a gente consegue dedicar, mas se o seu celular está ali, se o celular recebe uma notificação, e você está no momento de descontração, de descanso, qual é a porcentagem desse descanso quando chega uma notificação específica no seu celular, não é? Então, essas problematizações são importantes aqui. E no caso, se nós estamos o tempo inteiro conectados, como que nós lidamos com as informações que nós recebemos, né? É uma quantidade gigantesca de informações? Sim. Agora, essas informações são todas relevantes? Não. Essas informações são todas corretas? Não. E mesmo que fossem, eu consigo ter tempo de pensar e refletir sobre elas? São informações que dizem respeito ao mundo que me cerca, a relação que eu tenho com as outras pessoas, aos conflitos que existem em sociedade, né? Aí, cara, eu começo a, de repente, dar uma solução fácil para tudo, porque é a solução que a internet me vende muitas vezes, né? Tipo assim, você não precisa pensar, por exemplo, em conflitos de maneira muito profunda, se a internet analisa superficialmente tudo, né? E se eu não consigo ter tempo para também analisar aquilo, não consigo ter um tempo disponível para isso. Então, essa questão é problemática. A gente, né, tratou disso na semana 14 do curso, né? Depois a Unesp acabou solicitando isso como tema de redação, beleza? Então, achei bacana, achei legal o tema. A forma de encaminhar é que nem eu estou falando para vocês, procurem aí, porque tem vários vídeos anteriores que exemplificam, né, formas de você lidar com esse tipo de texto. Quando a abordagem temática para o texto dissertativo argumentativo, a frase temática comanda uma pergunta, né, que você tem que se posicionar, e como que você tem que lidar com a argumentação nesse sentido, que tipo de técnica, né, estrutural que você utiliza para compor um texto desses aí. Isso tem vídeos anteriores, você vai assistir, você vai se ligar
Você vai perceber que tem muita dica aqui no canal, que tem muita coisa bacana. Pessoal, presta atenção, o Vozes Humanas já abriu o primeiro lote das inscrições para 2024, tem facilidades. Se você não trouxer essas facilidades, não conversar com as pessoas que são responsáveis por você e não trouxer essas facilidades para essas pessoas, elas não vão ficar sabendo, né? E pode ser que elas fiquem chateadas quando você lá na frente falar assim, ai, quero fazer inscrição para o curso, né, cara? Só que você perdeu as facilidades do primeiro lote. E tem nos vídeos anteriores perguntas promocionais aí também. Se você se ligar, assistir aos vídeos, você vai perceber que tem algumas perguntinhas aí. Tem um vídeo em que, por exemplo, eu falei de redação, né? Utilizei a obra Vida Seca, se eu não estou enganado, como um elemento de apresentação de tema naquela proposta temática lá. E aí, cara, eu perguntei no final, né, qual outra obra que você utilizaria para introdução de um texto. Então, pega essa visão, dá uma olhada no QR Code aí, tá? E não vai perder, né? Não vai perder, não vai dormir no ponto que já sabe, né, cara? É ali camarão que dorme no ponto, a onda leva, né? Beleza? Então, não se distraia, se liga, cara. Você tem um caminho aí para percorrer em 2024 e nós queremos estar juntos com você aí. Nos siga nas redes sociais aí, né? Então, dá uma olhadinha nas redes sociais, @brancoprofessor, @vozes.humanas.red, beleza? Dá essa moral, dá um salve lá, comenta, cara, comenta, beleza? Comenta, participa, vamos engajar essa parada aí. Um forte abraço.